Bom, nessa aula hoje a gente tem a segunda parte, né, do assunto canais de distribuição reversos de bens descartáveis. Então a gente comentou que os bens descartáveis são os grandes vilões, digamos assim, do lixo gerado nas nossas cidades, por causa, não por causa do potencial que eles têm, né, porque eles acabam tendo menos potencial de poluição do que os bens duráveis, que são os equipamentos eletrônicos, né, carros, navios, aviões, né, que individualmente tem um potencial muito maior de poluição do que uma embalagem feita de papel ou de plástico. Mas a gente diz que eles são os grandes vilões pela grande quantidade que eles de lixo desse tipo de material, dos bens descartáveis. Então o volume é muito grande, o que acaba causando um problema enorme nas cidades, né? Então por isso que os bens descartáveis eles têm que ter ser feito todo um trabalho de logística reversa. E aí na aula anterior a gente falou, né, sobre o plástico, sobre o papel. Então vocês viram na aula anterior aqueles fardos, né, com empilhadeira de plástico. Agora a gente vai ver fardos de papel, papelão, né, com empilhadeira. Então, após os diversos tipos de coleta, que pode ser a coleta seletiva, a coleta tradicional, né, do lixo, ou o apoio dado pelos catadores, né, ao buscar, ao coletar, ao separar os materiais que mais lhe interessam para revender. Então todos esses agentes são importantes. Após a coleta desse tipo de material, uma parcela deles, no caso da coleta do lixo urbano, e a totalidade obtida nos demais tipos de coleta, são separadas e comercializadas com os intermediários, os chamados sucateiros, que normalmente são especializados por tipo de material. Então tu vai ter um sucateiro que é de plástico, um de papel, um de metais, um de vidros, ou pode ser um sucateiro que atenda diversos tipos de material, cuja função desse sucateiro é consolidar e realizar a prensagem, né, a fim de melhorar a densidade para transporte e comercialização. Então esse material, né, vocês imaginem que está chegando o material aqui que o catador, por exemplo, ele recolheu. Então ele está levando para um sucateiro. Aí o que o sucateiro vai fazer, né? Então esse material está chegando, o catador ele vai receber um valor por esse material, né? O sucateiro vai pagar esse valor ao catador e o catador vai embora de mãos vazias, só com dinheiro, né? E ele vai buscar mais material. Enquanto isso, o sucateiro, ele está lá, ele vai fazer o quê? Essa prensagem, como a gente está vendo aqui, a fim de melhorar a densidade para transporte e comercialização. Ele vai adensar, né, vai prensar esse material para ele ficar em blocos para facilitar isso aqui, olha. Facilitar que uma empilhadeira, por exemplo, possa colocá-lo num caminhão, né, e facilitar o transporte dele, por exemplo, lá para uma usina de reciclagem, ok? Então a ideia, olhando em termos de gráfico, né, seria basicamente essa. O ciclo tradicional, né, fornecedor, fabricante faz o produto, atacadista, varejista e nós, consumidores finais. Então o produto é descartado por nós, ou pelo comércio, ou pela indústria, a gente envia por um canal intermediário, ou o próprio catador, né, no lixo que a gente coloca próximo da nossa casa, ele pega o material. Então aqui, esse material vai ser ou coletado pelo sistema de limpeza urbana, né, da cidade, ou vai ter a coleta seletiva, ou o catador vai chegar antes e fazer essa coleta nesse ponto aqui. Que ponto é esse? É o lixo que tem perto da nossa casa, a caçamba de lixo que tem perto da nossa casa, né? Ou do comércio ou da indústria. Esse tipo de ponto, né, de coleta, ele pode ser ou a coleta seletiva, que seria o melhor dos casos, né?
ou a coleta do lixo urbano, na qual mistura tudo e o caminhão passa e recolhe. Além dessas duas possibilidades, o catador ele pode, antes de ser recolhido esses materiais, ele pode ir lá e olhar se tem alguma coisa que lhe interessa, tá? Nos dois casos, da coleta seletiva e do catador, geralmente esse material vai para o sucateiro, né? Então o sucateiro ele vai fazer essa prensagem para facilitar o transporte depois. E aí vai gerar um mercado secundário, porque algumas pessoas vão recolher e vão receber dinheiro por conta disso, e aí o sucateiro, por exemplo, vai revender para a indústria de reciclagem, que vai poder fornecer isso como matéria-prima para o fabricante ou enviar para outros tipos de empresas. Então, os produtos reciclados em indústrias de reciclagem geram materiais secundários que são comercializados com as indústrias de fabricação de diversos bens. Então, aqui tem um sistema, né, uma figura bem ilustrativa, né? Quem dera se fosse tão simples como está nessa figura. Aqui desceria o material que vai ser reciclado, ele passa numa máquina e gera o produto acabado, né? Não é tão simples assim, mas só para a gente ilustrar, né? Se fosse uma palestra para crianças, talvez essa aqui seria uma figura bem interessante para usar, para facilitar, né, o entendimento inicial sobre esse tema. Então pode ser, os sucateiros vão vender isso para indústrias de reciclagem, que pode enviar para as indústrias originais daqueles produtos ou para diversos outros tipos de indústrias. Ou então com indústrias de fabricação de matérias-primas, né, em que substituirão as matérias-primas novas em parte ou totalmente. Então a gente vê isso aqui é do sempre, né, a gente ainda vai comentar sobre o sempre, que é o compromisso empresarial para a reciclagem. Então, telhas fabricadas a partir de embalagens longa-vida pós-uso. Vejam que interessante, aquela embalagem de leite ou suco que a gente utilizou e que a gente descartou e que foi coletada pelo catador, que levou para o sucateiro, que levou para a indústria de reciclagem, esse material ele deu origem a uma telha que vai ser usada, né, por alguém. Então vejam que ao invés de descartar aquelas dezenas de embalagens de papel que iriam para onde? Iriam para o solo, né, para o chão, e depois iam pegar chuva e iriam degradar o meio ambiente. A gente tem um novo produto, ok? Então são feitos também casinhas de cachorro, né, bem interessante, com esse material e diversos outros usos, ok? Bem, então essa foi a segunda parte, né, dos canais de distribuição reversos de bens descartáveis, que são aqueles bens que têm uma duração pequena, né, rapidamente a gente descarta. Aqui tem as nossas redes sociais, o nosso site, parte do que falamos está nesses dois livros, tá? Que vocês podem encontrar pela Amazon, e os nossos canais no YouTube, que eu sempre reforço que é importante que vocês se inscrevam. Nosso contato, se alguém tiver alguma dúvida o que a gente está falando, né? Então, além do nosso e-mail, que vocês podem achar no site administraçãoverde.com.br, também o nosso contato no Instagram. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.